Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Todas as manhãs, das 5 às 7 horas, a igreja está de portas abertas para um tempo de oração e avivamento. Enquanto o mundo ainda dorme, Deus está despertando corações que desejam mais da sua presença. Venha buscar, clamar e se encher de força para vencer cada dia. Não perca esse mover. As madrugadas têm sido marcadas pela presença de Deus. Acompanhe tudo que Deus tem feito na Remir. Nossas redes sociais estão cheias de palavras, momentos e moveres que têm marcado vidas. Siga, curta, comente e compartilhe. Sua interação ajuda a espalhar o que Deus está fazendo em nosso meio. Não fique de fora do que acontece na Remir. Cada postagem é uma oportunidade de ser edificado e edificar outros. Você já faz parte de um GDM? Os grupos de discipulado e multiplicação são lugares de crescimento, comunhão e transformação. É ali que compartilhamos a palavra, oramos juntos, fortalecemos nossa fé e vivemos como verdadeira família de Cristo. Caminhe sozinho, faça parte de um GDM e viva o que é ser igreja de verdade. Procure um líder e encontre um grupo mais próximo de você. Olá, você da Melhor Idade, você é nosso convidado a fazer parte do projeto Vida Feliz, todas as quintas-feiras, às 14 horas, aqui na comunidade Remir. Venha compartilhar de um momento especial, onde você terá pessoas para compartilhar de momentos de fé, de conhecimento e de aprendizado. Você é muito bem-vinda nesse dia especial. Quero te convidar para conhecer o nosso projeto social Remir, que está aberto nas terças da tarde, das 13h30 às 17h, e nas quartas-feiras, das 8h30 às 17h, sem fechar o meio-dia, e todo segundo sábado de cada mês. Olá, quero te fazer um convite para o Projeto Vida. Todas as quartas-feiras na Rede Apostólica Remir de Carabarro. A gente conta com vários professores, também com aulas de contrabaixo, bateria, violão, guitarra, a partir das 19 horas. Venha para o Projeto Vida. Mais do que música, é propósito, disciplina e adoração.
Queremos fazer um convite especial para você. Você, mulher que acredita nos seus sonhos, vem aí mais um evento Ativar Mulher. Será no dia 16/7, a partir das 19 horas, no Salão de Festas Treffen House, em Canabarro, Teutônia. Você não pode perder. Temos um convite especial para você. Nos dias 27 e 28 de junho, teremos um retiro para casais no Centro de Treinamento Revier. Reserve essa data e venha estar conosco. Algo grande está chegando. No dia 6, prepare-se para viver uma noite diferente de tudo que você já experimentou. Louvor, palavra, comunhão e uma atmosfera que vai marcar a sua vida. Deus tem algo reservado para esta geração e você faz parte disso. Dia 6 de junho, chama jovem, não fique de fora. Convide seus amigos, compartilhe e venha com o coração aberto. A contagem regressiva já começou. Após o culto, ficou com fome? Passe na Cantina Remir. Temos deliciosos pastéis, cachorro-quente, X e muito mais esperando por você. Venha aproveitar um momento de comunhão e sabor com a gente. Boa noite, igreja! Vamos se colocar de pé. Quantos estão com uma expectativa grande para essa noite? Amém? Glória a Deus! Então vamos juntos celebrar ao Senhor Jesus, clamar a presença do Senhor. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Amém, queridos? Então, Senhor Jesus, queremos, Senhor, te dar graças, Senhor, pela tua maravilhosa presença, Senhor, neste lugar. Senhor, declaramos o quanto nós te amamos, o quanto nós necessitamos de ti, o quanto nós precisamos de ti, Senhor Jesus. Declaramos que tu és o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Declaramos que tu és o Rei da glória, o Rei dos reis. Por isso, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu tens total liberdade para agir neste lugar e nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos também, Senhor, deste lugar, todo espírito contrário ao teu, Pai. Todo espírito maligno das trevas, todo espírito de religiosidade, cegueira, todo espírito ao contrário ao teu, nós ordenamos fora deste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E selamos este ambiente com piso, teto, portas e janelas com o fogo do teu Espírito Santo, Pai, para que somente a tua presença venha se manifestar neste lugar, em nome de Jesus, Pai. E oramos, Senhor, por cura, por libertação, para que cada vida, Senhor, que entrou por essa porta, venha ser tocada por ti, venha ser transformada, restaurada, Senhor, pela tua presença nessa noite, Senhor. Por isso, Senhor, venha manifestando os teus sinais, as suas maravilhas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, e oramos, Pai, para que seja um culto tremendo, um culto poderoso, um culto de milagres, um culto de transformações, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você veio para celebrar o Senhor? Então diz para a pessoa que está do seu lado: meu querido, ou querida, eu quero te convidar para nesse momento deixar Deus tocar na sua vida e o Espírito Santo te envolver com a presença dele. Amém? Agora eu quero ver um aplauso bem mais forte. Eu tudo passo, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto.
sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia! Se alegre, querido, nesta noite, porque a presença do Senhor já está aqui entre nós. Que nessa noite possa haver cura, restauração, milagres na vida de cada um que entrou por aquela porta e ele não sairá da mesma forma que entrou. Amém! Exalte a Ele! Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. No meu coração eu proclamarei, e tu és bom, e tu és bom. Com tribulação eu me lembro
és bom, tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Darei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei, tu és bom pra mim. Aleluia, Jesus. Cantamos a Ti porque Tu és bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória. Senhor, queremos entregar as nossas vidas a cada Ti na Sua presença, Pai. Senhor, como a Sua palavra diz, não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, é Cristo que está em mim, é Ele que está dentro de mim. Nós somos Teus, Senhor, somos Teus filhos, somos a Tua casa, somos a Tua igreja, somos os Teus adoradores, somos Teus, Senhor, e queremos expressar o nosso mais profundo amor a Ti, Senhor. Dia a dia nos entregando, dia a dia entregando, Senhor, as nossas decisões, dia a dia entregando, Senhor, as nossas casas, o nosso futuro a Ti, dia a dia escutando a Tua voz, ouvindo a Tua voz, Senhor, e Te servindo com todo o nosso coração. E certamente, Pai, o Senhor está preparando a cada dia, Pai, algo especial. E eu creio, Senhor, que sempre quando estamos na Sua presença, há algo especial nessa noite, algo especial nessa noite, Espírito Santo, algo especial nessa noite. Toma, Senhor, as nossas vidas, toma a vida de cada um que entrou por aquela porta, que cada um seja tocado pelo Teu poder, que cada um seja impactado pela Tua presença. Viemos, Senhor, porque queremos estar na Tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa noite, nos entregamos nessa noite na Tua presença, em nome de Jesus. Buscando Tua verdade e amor, vim nesse lugar.
és o eterno Deus, e para sempre te adoramos, Jesus. Teu nome bendizemos, Jesus. Teu nome cantaremos, Jesus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, nessa noite queremos render a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Jesus. Queremos dizer a Ti, Senhor Jesus, que Tu és o provedor da nossa igreja, Tu és o provedor da Tua igreja, Senhor. Tu és o provedor da Tua igreja, Senhor Jesus. A Tua igreja está, Senhor, dobrada com o coração diante de Ti. Tu és o que prospera a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, por onde a Tua igreja andar, Senhor, o Teu nome será glorificado. Senhor, e nessa noite, Senhor, nós queremos orar por entendimento, sabedoria, direção, mas queremos orar, Senhor, honrar o Teu nome e louvar o Teu nome primeiramente. Queremos dizer que não há nenhum Deus a não ser o Senhor na nossa vida, Pai. O único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, Senhor, nos dê estratégia, sabedoria, Senhor, para poder administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão da Tua igreja, na mão de cada discípulo, de cada membro. Por isso te rendemos honra e te pedimos nessa noite, fala o nosso coração, Jesus. Nos ensina, nos disciplina, Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, dê a mais linda salva de palma ao Senhor Jesus. Pode se assentar um momento. Quero ministrar uma palavra rápido, porque Deus quer falar ao nosso coração. Quem quer aprender essa noite? Eu estou querendo aprender todos os dias. Como estão os seus celeiros? Se eu perguntar para você, como estão os seus celeiros espirituais? Como está
os celeiros abastecidos pela vossa semente. Como estão os celeiros que mantêm a nossa vida espiritual? Queridos, Deus falou uma coisa importante em Provérbios para nós, eu amo esse versículo, porque se nós tivermos entendimento, nós crescemos financeiramente. Mas nós não podemos negociar com Deus, porque Deus ele vai trabalhar com os princípios com nós, em todas as áreas. A gente gostando ou a gente não gostando, Deus vai trabalhar do modo dele. Se a gente cumprir os princípios, seremos muito bem-sucedidos. E eu quero ler um versículo que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem o enojas dela. Quer dizer, não rejeita a disciplina do Senhor. Deus está dizendo para nós o seguinte: para nós não rejeitar os ensinamentos dele, aquilo que ele nos dá. E se de fato nós entendermos que aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra, e a palavra fala o nosso coração, e ela gera fé para isso, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e quando ouvimos e lemos e ouvimos a palavra, gera um combustível para ter uma ação, e crer na promessa. E quando nós vamos ver a palavra falando com a gente, Deus está dizendo em muitos momentos da sua palavra, ele vai dizer: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Alguns momentos ele vai dizer: atas no teu pescoço, porque é importante. Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida, nós podemos obedecer ou não a palavra, a responsabilidade é nossa, se nós vivermos segundo a nossa vontade. Agora, quando nós demos atenção para a palavra dele, não tem como Deus não fazer nada, porque ele prometeu na sua palavra que se o filho der atenção e ele aceitar a repreensão, aceitar os conselhos, haverá prosperidade. E quando nós olhamos, eu li esse versículo de trás para frente, mas quando nós vamos olhar agora Provérbios, capítulo 9, 10 e o 11 eu já li, mas quando nós vamos ver ele vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, com os teus ganhos. Honra. Deus, ele precisa ser honrado. E encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa está sobre a obediência. Por isso eu pergunto: como estão os seus celeiros espirituais? Queridos, se nós plantamos, nós vamos colher. Só que nós não podemos colher para amanhã e somente esse mês que vem ou algum tempo. Nós precisamos fazer disso um estilo de vida, para que na nossa casa, a nossa igreja, a nossa comunidade cristã Remir, em todo lugar aonde ela estiver, prospere. Porque se eu e você entendermos o que é celeiro, se você viajar para o lado da fronteira, para os granjeiros maiores, você vai ver que eles têm estoques de grãos. Amém? Alguém já viu isso? Espiritualmente, celeiro existe. Espiritualmente, celeiro está à sua disposição e à minha disposição. Esse celeiro é real. Esse celeiro não é uma história. Ele está dizendo: e se encherão os teus celeiros. Os celeiros não são uma coisa fictícia de Deus, eles são real. E eu torno real na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha saúde, no meu casamento e aonde eu estiver, eu torno ele real quando eu escuto Deus dizendo: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Eu começo a encher os celeiros de sementes que eu vou colocar diante do trono de Deus. É físico. Eu tenho que quebrar aqui pela fé e pela prática, eu tenho que colocar, e isso não é emoção, isso é obediência a um princípio. Quando eu entendo que dizimar é devolver a Deus aquilo que é dele e ofertar para que as janelas do céu se abram, é para que eu traga para ele uma semente que eu mesmo estabeleci, que eu mesmo disse para ele: Senhor, estou preparando para ti uma semente, Senhor, eu o darei com alegria diante de ti. É real. É real, queridos, o celeiro existe.
O celeiro é real, ele está na prática da nossa obediência, mas muitos têm um celeiro seco, talvez cheio de pó, e nunca conseguiram ver esse armazém cheio. Mas ele prometeu: se você me honrar com as suas primícias, se você me honrar com os seus bens, eu encherei os teus celeiros e eles transbordarão. Mas não tem nada a ver com sentimento. Aonde está escrito isso? Você tem um celeiro e ele é espiritual. Então muitas pessoas dentro da igreja estão passando necessidade. Não fome, necessidade. Estão sendo atacados por doença, seu casamento está quase quebrando, sua família está quase separando. Mas por quê? Porque quem abastece isso é o celeiro. Sem sementes o celeiro não pode ser cheio. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Amém? Amém? Você pode ficar de pé? Faça uma pergunta para você mesmo nessa noite. Como estão os seus celeiros? Para quantos anos você tem suprimento nos próximos anos, pelo que você já colocou nas mãos de Deus? Isso garante o celeiro como ele está. Quantos tempo o seu celeiro o manterá daqui para hoje? Faça essa pergunta para você. Isso não é uma história, isso é real. É Ele que está dizendo, não sou eu. Não é eu que estou falando. Ele diz: os teus celeiros transbordarão. Mas no 9 ele vai dizer claramente, ele vai dizer: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Isso não é do diabo, isso não é das trevas, isso não é algo que foi criado pelo homem. Isso é provisão de Deus para que a sua igreja possa crescer feliz, próspera diante do mundo. Porque quem pratica, seus celeiros estão cheios. Haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Mesmo dentro da igreja, quem serve a Deus será visto pela prosperidade do celeiro. Não adianta dentro da igreja dizer: pastor, ora por mim. Querido, atitude, atitude, atitude. Ninguém pode te convencer se não a palavra. Ninguém pode me convencer se não for ela. Eu não inventei nada, está lá na sua Bíblia. Você pode levantar sua mão. O pessoal da recepção vai lá passando. Querido, a semente, enquanto o pessoal está passando, eu quero aproveitar e quero falar um pouco mais. A semente é algo voluntário. Cada um contribua o que propôs no seu coração e traga com alegria e não com tristeza. Arranque uma semente, plante uma semente de valor, querido. Eu desafio você para você ver o sobrenatural. O que eu estou falando não é nada que você já não conhece. Não é nada que você já não conhece. Feche seus olhos, levante seu envelope. Senhor, graças te damos, Deus. Essa palavra é viva, Jesus. Ela é viva, ela é verdade, Senhor. E de fato, Senhor, Pai amado Deus, conseguimos viver, Senhor, sim, a tua provisão, Pai. O Senhor tem sim, Senhor, impressionado, Senhor. O Senhor tem prosperado a tua igreja. O Senhor tem levantado financeiramente, Jesus. Nessa noite, Pai, nós oramos sim para que o entendimento entre ao coração, para que os recursos, Senhor, sejam levantados, Pai, pelo amor da honra, Senhor, em nome de Jesus, pelo amor da honra a Ti, Senhor. E sabemos que quando começarmos a Te honrar com os nossos bens, com as primícias, os nossos celeiros, a promessa do Senhor é que eles se encherão. A promessa do Senhor é que eles transbordarão. Essa promessa não é de um homem, ela é tua, Senhor Jesus. Ela é tua, e o Senhor é fiel para fazer se cumprir todas as coisas que estão na tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos desafiamos no nosso coração nessa noite e trouxemos essa palavra como uma realidade viva para nós.
para te obedecer com tudo aquilo que temos, Jesus. Por isso te glorificamos ao entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Traga com alegria, querido. Em ti eu tudo posso. Está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos ainda por um instante. Quero fazer uma pergunta para você. Por qual motivo você veio nessa noite, nesse lugar? Sabe, queridos, essa é uma pergunta que a gente deve fazer em todo lugar que a gente vai, aonde a gente vai para estar com Cristo. Se a gente vai no GDM, se a gente vai numa reunião, num aniversário, num culto, qualquer coisa que seja, quando a gente chegar lá naquele lugar, a gente precisa se fazer uma pergunta: por qual motivo a gente veio àquele lugar? Porque é muito importante que a gente saiba responder isso para Deus, porque é muito diferente quando a gente diz que a gente foi por um convite ou por uma coisa ou outra, do que quando a gente diz: Senhor, eu vim na tua casa nessa noite para me entregar a ti, para entregar a minha vida, para entregar as minhas fraquezas. Querido, o ser humano é um ser humano com muitas fraquezas e muitas áreas. Tudo aquilo que nos mantém, a única coisa que nos mantém de pé é a presença do Espírito Santo. Se a presença do Espírito Santo, nós somos apenas carne, osso. Nós não somos nada. Nós somos como a palha que o vento sopra e voa para longe sem destino. Mas quando nós estamos na presença de Deus e nós compreendemos que quando nós fizemos deste lugar, esse lugar, nós fizemos o templo, a casa, a presença de Deus, ali ela está. O Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor nos pergunta, querido, certamente Ele nos pergunta: filho, filha, o que te trouxe aqui nessa noite? O que te trouxe aqui nessa noite? Você quer mais de mim? Você quer a minha presença? Você quer encontrar-se comigo? Você quer permitir que eu faça uma obra tão extraordinária na sua vida, na sua casa? Porque tudo o Senhor pode fazer. Tudo.
o Senhor pode fazer na vida daquele que se entrega na sua presença. Senhor, nos entregamos na tua presença nessa noite. Entregamos a nossa vida, as nossas emoções, nossos sentimentos, Senhor. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Nós consagramos a ti, Senhor, nessa noite. Porque queremos mais da tua presença. Porque queremos ouvir a sua voz. Porque queremos experimentar da presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Por isso estamos aqui. Por isso eu vim aqui nessa noite, Senhor. Por isso eu estou aqui nessa noite, para encontrar-me com a presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Anjos proclamam tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, santo. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Adorado, poderoso e exaltado Deus, te adoramos nesta noite, Jesus. Santo, todo-poderoso Deus, Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará, em uma só voz cantamos, te entronizamos, santo. Santo, todo-poderoso, exaltado e adorado Deus, Espírito Santo, enche este lugar com a tua presença, Pai, nesta noite, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Todo-poderoso, exaltado e adorado Deus, levanta as suas mãos aos céus, querido, e diz assim comigo: Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu quero ser direcionado pelo teu Espírito, Senhor. Que todas as decisões que eu vier a tomar, que sejam direcionadas por ti. Eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu entrego a ti, Senhor, todas as decisões para o meu futuro, porque eu sei
que confiando a Ti, eu terei sucesso em tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos. Por isso, nesta noite, fala comigo, Senhor. Quero abrir o meu coração para poder ouvir a Tua voz poderosamente, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, podem sentar, sejam todos bem-vindos nesta noite maravilhosa de domingo. Quero lembrar a todos que amanhã continua o nosso treinamento, então, de alinhamento, de revisão do treinamento, de revisão da visão, no caso, da Rede Apostólica Remir. Gostaria também de lembrar a todos que nós teremos o evento de casal, dia 27, 28 de junho, onde até o solteiro pode ir, porque se você não casou ainda, convide lá o teu chefe, o teu patrão, alguém para ir nesse retiro e vai junto lá para ajudar a organizar o retiro, para ver eles crescendo espiritualmente, as pessoas que você ama. Na verdade, todo casamento precisa ser investido para que ele se torne cada vez mais forte diante desta sociedade. Ontem à noite nós estávamos em Gramado Xavier, onde tinha um aniversário lá, os pastores aí, o Rafael e a Dani, também estava o Patrick e a Futura, e estava, deixa eu ver quem mais, estava o pastor Ismael e a pastora Francine, e eu e a minha esposa, e eu acho que era isso aí. Tinha tanta serração quando voltamos, que quase tinha que ser só com discernimento espiritual para dirigir, né? A estrada não, o asfalto não dava para enxergar mais. Eu queria nessa noite ministrar uma palavra com você. Na verdade, Deus, Ele tem dado-nos uma direção, um entendimento há muitos anos já, desde quando Deus deu a visão para a rede, para a comunidade cristã Reviver, na época, de trabalhar com conhecimento espiritual, porque o conhecimento espiritual, ele nos leva, quando praticado, ele nos leva, na verdade, a obter resultado em todas as áreas das nossas vidas. E hoje eu gostaria de estudar um pouco com você sobre Malaquias, o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele é um livro muito importante, porque na verdade Deus, ele fica em torno de 400 anos sem falar com o homem, 450 anos, que Deus não fala mais com o ser humano. Então a gente tem uma dimensão de como o ser humano ele vai parar quando Deus não fala com ele. Então Malaquias, ele é um profeta chamado ali, muito importante, porque ele começa a configurar aquele povo para preparar aquele povo, na verdade, por ser um livro anterior a Jesus. Ele anuncia ali a chegada de Jesus também, Malaquias, mas ele começa a restaurar algumas coisas que são muito importantes para nós, porque nós viemos de um tempo de distância de Deus. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós vivemos uma vida dependente, sem Deus. Nós não temos histórias de Deus para escrever até chegar em Cristo, porque nós não tivemos experiência com Deus, relacionamento com Deus. Então, o livro de Malaquias, ele acaba falando muito da nossa realidade, e ele acaba nos configurando, porque hoje o nosso problema é uma questão de configuração. É muito importante nós entendermos que as áreas da nossa vida, elas são configuradas secularmente, com profissional, e elas são configuradas, na verdade, espiritualmente, com a palavra de Deus. Mas também vai depender do desejo que eu tenho de mudança nessas áreas, para que elas se configurem. Não é o sofrimento que vai trazer mudança, eu sempre digo. Então é importante que você, aonde é que você vê o erro de uma denominação, de uma igreja? Eu até estou fazendo um material muito
longo sobre esse assunto. Estou escrevendo um livro quase sobre esse assunto. Quem sabe vai virar um livro, porque, na verdade, você vê o que são religiões. Religiões, na verdade, a princípio, são igrejas que são chamadas religião, são igrejas que conectam o homem a Deus, que geram conexões do homem com deuses, ou Deus, tanto faz, porque quando se fala de religião, entra todas as religiões. Agora, o que nos traz ao Evangelho? O que traz você ao cristianismo, ao Evangelho? O que traz você ao Evangelho é o confronto, na verdade, entre o que a Bíblia fala e entre o que as pessoas ensinam. Então, como é que eu sei que eu estou no caminho errado e eu preciso me alinhar? É quando eu comparo o que a Bíblia está falando e o que o pastor está ensinando, ou o líder religioso, ou quem está pregando. Então, quando eu vou comparar o que a Bíblia está falando, se eu sou uma pessoa saudável, eu vou querer viver o que está escrito na Bíblia. Então, qual é a diferença, na verdade, da Bíblia, o cristianismo de Cristo e as religiões? A diferença está no efeito, porque quando nós olhamos pessoas que não pregam e não vivem a Bíblia, não tem poder de Deus, pode ter influência maligna, né? Por engano eles podem pensar que é de Deus ou deuses, mas na verdade nós vimos aqui que o Deus mesmo, ele está na palavra. Quer dizer, quando eu ministro a palavra de Deus, eu estou ministrando algo que traz esperança, algo que traz transformação, algo que traz mudança total, e eu posso garantir isso. Por quê? Porque tudo que existe foi criado por ela. Quer dizer, quando nós se tratamos da palavra, da verdade, nós tratamos daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou para nós vivermos. Ele foi a palavra e deixou a palavra para nós vivermos. Agora, vamos entender o seguinte, que por que eu não estou numa igreja que não usa a Bíblia? Porque eu não acredito em nada que não vem da Bíblia, não é verdade? Agora vamos ver os 3 tipos de pessoa que tem dentro da igreja. Tem aqui e tem em todas as igrejas. Tem aquelas pessoas que elas não se conformam se não estiver lendo a Bíblia para elas. Tem aquelas pessoas, na verdade, que elas saem de onde a Bíblia não é lida. Elas vão embora, vão buscar um lugar onde a Bíblia é lida e ela é aplicada com excelência. Tem aquelas pessoas que saíram de onde a Bíblia não é lida, não é aplicada, e foram para um lugar onde a Bíblia é lida, mas elas saem quando é exigido que elas vivem. Você está entendendo? Então elas vão num lugar, elas dizem, olha, eu estou buscando o cristianismo, porque aqui é lido a palavra de Deus, é ensinada a palavra de Deus, mas quando você exige que elas vivam, elas correm. Por quê? Porque elas querem escutar a Bíblia, mas elas não querem ter compromisso com Deus, com aquele que escreveu a Bíblia. E é muito válido. Por quê? Porque na Bíblia tem muitas pessoas que buscavam Jesus só na hora das multiplicações dos pães, comida, milagre, e desaparecia. E muitos, porque a Bíblia diz que chega 10 leprosos a Jesus, e todos eles foram curados, e só um voltou. Só um deles voltou, quer dizer, o resto se contentou só com aquele acontecimento e foi embora. E nós temos outros, então, que gostam de entender a Bíblia e gostam de viver o que está na Bíblia e não aceitam não entender e não viver o que está escrito, que é o povo mais sábio, que é o povo que tem mais, hoje na verdade, que tem mais recompensa espiritual, são pessoas que vivem nessa dimensão. Agora, por que existe tantas diferenças? Existe tantas diferenças porque Deus ficou anos e anos sem falar com o pai, com os avós. Você imagina que 430 anos,
Você imagina que isso dá ali 4 gerações que Deus não fala. Então cada um foi vivendo a sua cultura, né? E nós viemos dessa cultura. Agora, vamos entender uma coisa, que quando a Bíblia, na verdade, ela começa, a Bíblia, no livro de Malaquias, ela começa a dizer, por amor de Jacó, Deus pronuncia, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Quer dizer, Deus ele já começa a declarar uma sentença, porque Israel estava fora do plano de Deus, porque era lógico, estava 400 anos quase sem Deus falar com o homem, era lógico. Quer dizer, Israel já deveria estar esperando uma correção de Deus, como nós, quando nós chegamos em Cristo. Não adianta eu chegar em Cristo cheio de razão, cheio de preconceito, cheio de orgulho, pensando que eu sou muito certo, se na verdade meu pai, meu avô, bisavô, e 400 anos antes não tinham escutado o Evangelho, porque só aqueles que andaram com Jesus ou tiveram um encontro com alguém que andou no passado para, na verdade, conhecer a verdade bíblica. Então, quando nós vamos seguindo por cima, eu vou só ler os parágrafos aqui para trazer um mapa para vocês. Não vou ler tudo aqui porque seria impossível, né? O Senhor reprova o sacerdote, quer dizer, primeira coisa, os líderes estavam errados. Então, na distância de Deus, a liderança são os primeiros que erram. E Deus, na verdade, vai corrigir o sacerdote. Ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Veja só, que Deus estava agora, primeiro puxando a orelha dos líderes. Se fosse aqui na nossa realidade, seria os ministros de louvor, seria as meninas da dança, seria os líderes de GDM, seria os pastores, seria eu e a profeta, quer dizer, estaria puxando primeiro as orelhas, na verdade, de quem lidera, do sacerdote. E o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que quando faltam as instruções, falta a honra. Então, Deus estava chamando esse povo a voltar, a dar honra a quem tinha honra, porque se estavam dizendo que Deus era o Deus deles, então que se comportasse de acordo com aquilo que estava dizendo. Quando nós ligamos isso com a palavra de Deus, nós vimos que se eu não aceito estar num lugar que não é lido a Bíblia, se eu estou num lugar onde a Bíblia é lida, eu preciso honrar a leitura da Bíblia e vivê-lo. Porque senão, eu estando ali ou não estando, se estiver usando a Bíblia ou um livro de qualquer seita, não vai mudar nada. Então, é importante que a gente entenda qual era a visão que Deus estava colocando para trazer a mudança. Veja só que nós vimos que aqui nessa época, os judeus eles tinham voltado do exílio da Babilônia para Jerusalém, e haviam reconstruído, mas o povo estava enfrentando período de desânimo espiritual. Então, eles voltam do cativeiro para Jerusalém, mas eles estavam desanimados, desencorajados espiritualmente. Por quê? Porque o sacerdote, na verdade, eram os primeiros, os líderes eram os primeiros que estavam falando uma coisa e estavam vivendo outra, quer dizer, estavam, na verdade, não estavam honrando Deus conforme eles deveriam de honrar. Agora nós vimos que, embora que a nação de Israel tivesse voltado para a sua terra, muitos haviam se tornado indiferentes às coisas de Deus. Então, quer dizer, quando nós voltamos para Jesus, há uma grande diferença entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós queremos. Entre como nós pensamos que Deus trabalha e como realmente Ele trabalha. O que a gente quer de Deus, mas a gente pensa muito pouco o que Ele quer de nós. O que Ele quer. Então, em vez da gente entrar no projeto, no propósito de Deus, a gente quer que Ele entre no nosso.
né? E ali, se nós não compreender essa deficiência humana natural, nós vamos ficar lendo a palavra, né? E nós vamos ficar conhecendo a Deus, até sendo salvo, porém tendo uma vida fora dos padrões de sucesso que nós poderíamos ter até então. Então nós vimos aqui que a responsabilidade do povo praticar a justiça, a adoração, havia se tornado apenas uma formalidade de adoração. Não sei se para vocês isso fala alguma coisa, porque muitas pessoas hoje têm que chamar elas e quase obrigar para elas orarem e adorarem, né? Diz para o teu vizinho, você não é assim. Então aqui, o livro de Malaquias, ele encerra o Antigo Testamento. Nós vimos, como eu falei para vocês, em torno de 400 anos, no silêncio que Deus profeticamente não falava mais com o ser humano. Então quer dizer, como Deus não falava mais, ninguém construía mais sobre a palavra de Deus. Agora vamos entender uma coisa, vamos entender que do teu lado tem uma dessas pessoas sentada. Ou ela saiu de outro lugar para estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Ela saiu de outro lugar para estar aqui e ouvir a palavra de Deus, na verdade praticar. E as outras que já saíram daqui, elas escutaram a palavra de Deus e se sentiram como oprimidas por ter que obedecer, e como elas não queriam, então elas foram embora. Vocês estão entendendo? Então vamos entender uma coisa, que não tem ninguém que se encontrou verdadeiramente com aquilo que Deus quer fazer, porque isso é um processo e é mudado ainda. É mudado no meio do caminho, porque a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Então é um processo e ele é sempre mudado. Ele nunca virará uma religiosidade, porque quando você desenvolve bem algo que Deus te deu, Ele te dá outro. Quando você pega aquele que Ele te deu e aquele que Ele está te dando e desenvolve bem, Ele te dá outro. Então quer dizer, não tem como você parar. Se você está ouvindo a Deus, não tem como você desanimar, não tem como você parar, porque agora você precisa estar prestando bem atenção naquilo que Deus está fazendo, porque aqui esse povo, eles não estavam prestando atenção no que Deus realmente estava querendo fazer. Então nós vimos aqui que existe algumas coisas importantes que o livro de Malaquias, ele vem restaurar. Ele fala da vinda de Jesus, né, no capítulo 2, versículo 17, depois ele fala do roubo ao tocante, o dízimo e as ofertas, porque o povo tinha parado de ofertar e dizimar na casa de Deus. Na verdade, nunca tinham dizimado e ofertado. Então Deus puxa as orelhas, o profeta Malaquias, através do dízimo e da oferta. Ele diz, desde os dias dos vossos pais, vocês desviaram dos meus estatutos e não aguardaram. Quer dizer, desde o início daquele tempo em que Deus começa a não falar com o homem. Que nós podemos ver esses livros de Judite, Macabeu, lá da Bíblia da Católica, que foi livro que o cristianismo não colocou na Bíblia cristã, porque eles não foi um período que Deus fala com o homem, foi um período de histórias. Agora veja só aqui, que quando nós olhamos a Bíblia, nós vimos o seguinte. Acho que eu falei lá no princípio. A mais triste quando você vê uma igreja que não tem dinheiro para cuidar da casa. Às vezes eu fico com ciúme, porque essa semana ainda eu fiquei com ciúme, que eu fiquei sabendo que um pastor pagou 400 mil por uma mesa, né? 140 mil. Eu fui no Paraguai buscar essa nossa aqui. Essa nossa aqui, ela está 30 mil. Ela lá no Paraguai, eu comprei ela com imposto e tudo por, se eu não estou enganado, 18. Acho que deu uns 20 mil com a nossa viagem e tudo, mas ganhei uns 10 mil nela. Mas, quer dizer, a gente percebe que você vai em alguns lugares, 30 mil para um pastor, ele não precisa ir para o Paraguai buscar mesa, ele manda colocar uma de 100,
de 200. A gente, esses prédios aqui, muitos pastores mandam fazer. A gente vai lá e bota a mão na massa, coloca a mão na massa e faz tudo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando você vai na igreja que o pastor tem uma mesa, ou tem dinheiro para comprar uma mesa de 140 mil, você olha nas cadeiras, só tem empresário. Você está entendendo? Mas quando eles entraram na igreja, eles não eram empresário. Eles são empresários porque eles amam o reino de Deus e eles compreenderam o livro de Malaquias. Porque Deus disse aqui em Malaquias, quando ele está ensinando, não estou pregando dízimo, tá? Estou trazendo só um conhecimento aqui. Mas ele diz o seguinte: vocês roubaram a Deus e todavia vos me roubam, que ele está falando de todo o tempo, e com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim vocês me roubam a nação toda. Então, quando a minha esposa disse o seguinte: olha, está entrando pouco dízimo lá na igreja tal cidade, eu não fico triste por causa do dinheiro, porque Deus, graças a Deus, nunca deixou nos faltar nada. Mas eu fico triste porque eu sei como que será aquelas pessoas que estão lá o próximo ano, como é que elas estarão financeiramente, porque não tem como uma pessoa colher algo que ela não semeou. E quando nós, na verdade, ignoramos a palavra, nós ignoramos os ensinamentos de Deus para correção. Você está entendendo? Então eu não corrijo a minha vida de acordo com a palavra, porque eu estou ignorando aquilo que foi me corrigido. Ou seja, é como eu estar escutando a Deus e permanecer no tempo que Ele nunca falou com ninguém. Então a minha mente, ela fica no passado. Ela retrocede ao passado, porque aquilo que Deus quiser fazer hoje, Ele não vai usar a mim para isso. Porque a minha mente, ela não está configurada para cooperar com as coisas de Deus. Então aqui no livro de Malaquias, Deus diz: como que vocês podem dizer que vocês me amam? Se vocês têm, vou fazer um exemplo prático meu aqui, tá? Mas se você ir ali na Bíblia, eu vou falar em parábola aqui. Deus disse: olha, como que vocês podem dizer que vocês me amam se vocês tiver lá 10 terneiros lá que está bom e um doente, vocês me dão o doente. Os 9 bons vocês ficam. Como que vocês vão me dizer que vocês me amam se você tiver lá 10 leitão emperrado lá, um emperrado e 9 bons, você me dá um emperrado para mim, com a perna quebrada, e na verdade fica com os 9 bons. Você está entendendo? Ele disse: isso não se faz com ninguém, não se faz com nenhuma autoridade, nenhuma pessoa de honra. Você vai lá, agora vai chegar, vai matar um porco, né, vai fazer uma carne, e daí quando chegar o prefeito, você vai dar só a pelanca do couro para ele, e a carne boa você vai comer. Então é lógico que você vai pegar o que é melhor para honrar a autoridade. Então, por que eu estou falando isso, querido? Eu estou falando isso porque muitas pessoas, elas acreditam que a mudança da vida delas vem num culto. Elas vão num culto e mudam. Não, o culto, ele serve, na verdade, ele traz o entendimento. Deus traz o entendimento para mim aplicar ele. Porque quando eu aplico o entendimento, Deus, Ele me unge. E quando Ele me unge, Ele me capacita com sabedoria para mim andar em uma dimensão mais elevada de entendimento, de conhecimento. Então, posteriormente, Ele continua e Ele trata da indiferença entre o justo e o perverso. Então Ele disse: as palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Deus pergunta. Vós dizeis: é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eles estavam reclamando, né? Ora, pois reputamos por felizes os soberbos também. E eles estavam comparando aqui quem não servia e quem servia, quem na verdade estava sendo abençoado, quem não servia, e eles que achavam que estavam servindo não estavam sendo. Agora, quando nós vimos no 4, ele fala talvez
a palavra mais poderosa hoje, que essa palavra ela é uma revelação muito poderosa, porque Malaquias ele termina o capítulo 4 falando de restauração. Quando a Bíblia ela começa a falar a diferença entre o justo e o injusto, ele faz um confronto de pensamento, porque assim, quando nós vivemos uma vida com Deus e nós olhamos para a Bíblia, eu já me deparei diante dessa situação várias vezes e estou me corrigindo. Quando você, na verdade, a prosperidade, as conquistas, elas são um emaranhado de comportamento, ela não é uma coisa só. Por exemplo, o que nós, humanamente, nós fizemos quando uma pessoa, ela está apertada financeiramente e ela quer vender uma televisão por, uma televisão dessas aqui por R$300. Essa televisão aqui, ela deve ser uma 42 por R$300, ela é muito barata, mas o que eu humanamente eu faço? Sem, na verdade, entender qual é o motivo que a pessoa está querendo vender, eu ofereço 250 para ela. Então, eu estou me aproveitando das condições dela para saquear o resto que ela tem. Você está entendendo? Então, a Bíblia, ela nos aconselha a não fazer isto, a não aproveitar quando a pessoa está mal e ir lá e tirar o resto dela. Então, quando eu faço isso, na verdade, eu atraio maldição para a minha vida espiritual, porque eu estou explorando a pessoa que eu tenho para pagar, e ela está precisando vender por algum motivo, e eu, na verdade, vou extorquir ela o máximo para tentar tirar o máximo dela. Então, se eu posso, eu não empresto, mas eu dou o dinheiro. Eu já fiz isso várias vezes. Então, se eu vejo que a pessoa está numa pior e ela vem me pedir dinheiro emprestado, para mim não arrumar problema para o futuro, eu digo, não, vou te dar. E se eu espero um pouco e vejo que a pessoa continua apertada, eu ligo e dou o dinheiro. Por quê? Para não extorquir e também para não arrumar inimizade, porque senão ela não vai poder me pagar depois, e é capaz dela perder a salvação ainda, né, porque vai querer atravessar a rua quando ela me enxergar e eu no caminho. Então eu preciso, na verdade, ter uma mentalidade de não apenas trazer as pessoas para Cristo, mas também arrumar proteção máxima para que elas não se perdam de Cristo, e eu seja o autor disso. Eu seja o autor da pessoa se desviar de Jesus por minha causa. Porque a Bíblia diz que melhor é pendurar uma pedra no pescoço, né, e se jogar de cima de uma ponte, do que fazer com um dos meus pequenos, eles se desviam na sua vida de fé. Então nós vimos aqui que existe coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. E não adianta fugir dessa realidade. Porque quando nós fugimos dessa realidade, nós não valorizamos o que necessita ser transformado. Estão entendendo? Agora eu vou entrando no assunto aqui, e é importante que você preste bem atenção. Como nós viemos de uma geração que ela não ouvia a Deus, ninguém de nós sabe ouvir a Deus. Ninguém sabe. Por quê? Porque aqui, nessa passagem que o profeta Malaquias, ele estava anunciando a vinda de Jesus, ninguém sabia viver uma vida com Deus, porque não tinha como saber viver. E não é eu estar 5 anos, 10 anos dentro da igreja que eu vou aprender a viver com Deus. Eu vou aprender a viver com Deus num processo de transformação entre o justo e o injusto. Mas eu não estou falando de mundo secular, de trabalhar. Isso, trabalhar, todo mundo trabalha. Eu estou falando de nós termos um coração que agrada a Deus. Que Ele realmente possa olhar para o nosso coração e ver o que Ele viu em Daniel, ver o que Ele viu em José, ver o que Ele viu em Davi. Quer dizer, Ele olhar para o nosso coração e Ele dizer, poxa, neste coração eu encontrei realmente uma fonte que vale a pena investir, porque Ele me ama, Ele cuida do que é meu, Ele valoriza o que é meu, Ele é apaixonado por aquilo que é meu. Você está entendendo? Então, não teria por que Deus não investir num coração desses, como Ele não investiu no de Davi.
porque ele diz que obedecer é melhor que sacrificar. Então, a obediência e o sacrifício, elas andam paralela uma à outra. Quer dizer, se eu estou sofrendo muito, pode ser que eu estou obedecendo pouco. Se eu estou sofrendo pouco, pode ser que eu esteja obedecendo muito, porque o sacrifício e a obediência, eles estão cada um na mesa da balança da justiça. Quando um sobe, o outro desce. Quando o outro desce, o outro sobe. Então, nós vimos aqui algo muito importante. Qual é o nosso grande problema hoje? O nosso grande problema hoje, e que não tem, escuta bem o que eu estou dizendo para você entender, e que não tem outra solução, é um problema de paternidade. Problema de paternidade espiritual aqui nesse caso. Primeiro, os pais, eles tinham deixado de fazer o que era certo, de dar a Deus o que era de Deus, de honrar a Deus como deveriam de honrar, e agora os filhos vêm atrás fazendo o quê? A mesma coisa, porque é cultural. O que você tem na tua cabeça em relação a Deus é cultural, veio dos teus pais. E o que acontece? Você não consegue hoje humanamente dar a Deus o que, se você tivesse nascido como a Vitória, minha menina. Minha menina, ela está no banheiro, está adorando. Ela está lá no quarto, ela está adorando. Para ela adorar é uma coisa normal, porque ela não aprendeu outra coisa. Ela já nasceu na cultura. Nós vimos aqui, né, a Sara está aqui tocando violão, cantando. Olha o tamanho da Sara. Por quê? Porque é uma cultura que viu o pai e a mãe adorando, e é diferente da nossa cultura. E o que acontece com a nossa cultura? É que nós, na verdade, não vimos uma identidade de mãe ou de pai dentro de casa. Eles foram muito bons, nos deram mamadeira, nos deram comida, nos cuidaram, se sacrificaram talvez mais do que hoje. Não vamos tirar o mérito de honra dos nossos pais, mas na verdade eles não foram uma geração que falavam com Deus. E por eles não ser uma geração que falavam com Deus, eles não nos ensinaram sobre liderança. Eles não nos ensinaram sobre conquista espiritual. Eles não nos ensinaram sobre amar os outros. Eles nos ensinaram a respeitar, mas não amar. Eles nos ensinaram, nos educaram muito bem o que não dava para fazer, mas nunca nos levaram a nos ensinar o que era para fazer. Então nós somos uma geração que falta liderança. Tudo que nós vamos fazer nós temos medo, e quando nós na verdade arriscamos, nós perdemos, porque nós arriscamos do nosso jeito. Então é uma geração que, se você disser para mim assim, qual é o grande problema da geração mais velha da igreja? É desconfiguração de paternidade. E foi isso que nós ouvimos também naquela geração. Veja só, então o que Deus fala através do profeta Malaquias? Ele disse: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora vamos entender que o profeta Elias, que viria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nós precisamos ter uma linha de revelação, porque o profeta Elias, o qual na verdade Malaquias está falando, seria o profeta que ia anunciar a chegada do Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Seria o profeta Elias que ele estava falando, seria o profeta João Batista. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, o dia terrível, que será, não foi um dia bom que Jesus chegou, porque aqueles que estavam à beira do mar, eles ouviram de João Batista como é que foi. Foram chamados de casca de víboras, casca de cobra para cima, né? Era do jeito de João Batista, mas era daquele jeito. Agora vamos entender que era disto que Malaquias estava falando. Ele disse:
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, por quê? Porque a desonra sempre gera a maldição. E qual é o problema dessa geração da igreja hoje, do cristianismo hoje? O problema do cristianismo hoje é um problema de desonra. Desonra. Então, toda a desonra traz maldição. Agora vamos entender que, porque havia tanto querer em Deus, falando com o profeta Malaquias, que seria consertado, e havia um espírito de conserto, que ele ia, na verdade, configurar a paternidade. Era isso que Malaquias estava falando. Apóstolo, mas eu não consigo conectar isso com essa palavra. Calma lá que você já vai conectar junto comigo, tá? Pode ficar tranquilo. Apenas vai dando crédito aqui à palavra que eu estou ensinando a vocês, e depois eu quero mostrar para vocês aonde está. Então nós vimos aqui que agora vamos para a prova do que eu estou falando para vocês na Bíblia. Abre a Bíblia lá para nós no livro de Mateus capítulo 17. Agora nós não estamos falando de Malaquias, agora nós estamos falando de Mateus capítulo 17. Veja só o que está escrito em Mateus capítulo 17, versículo, coloca lá no 9 para nós. Diz assim: ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Jesus, ele sobe um monte e ele teve uma experiência sobrenatural. E aquelas pessoas que estavam com ele também tiveram. E ele não queria que naquele momento, aquele assunto fosse colocado em público. Provavelmente fosse porque ia vir multidões e multidões ao redor dele querer bênção, e ele não ia conseguir, na verdade, mais caminhar, né? Levar o projeto adiante que ele veio fazer. Agora veja só o que a Bíblia diz no 10, ela diz assim: mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? O espírito de Elias venha primeiro. Os escribas, eles eram altos conhecedores da Bíblia, da palavra, e eles sabiam a palavra profética que Elias deveria vir, mas eles esperavam Elias, um homem físico, que ele ia vir, porque Malaquias diz, e eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Malaquias está falando. Ali nós estamos vendo Mateus capítulo 17. Aqui Jesus está falando. Aqui foi o profeta Malaquias que falou ao povo de Israel quando eles estavam no tempo da ausência da presença de Deus. Porque Deus não falava com aquele povo, porque a vida que eles estavam vivendo era uma vida de autodistanciamento do relacionamento com Deus. Agora, a Bíblia diz que mais os discípulos então perguntam a Jesus. Os estudiosos dizem que é necessário que Elias venha. E ele responde o quê? Ele responde: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Pense comigo, o que Jesus estava dizendo, o que Elias ia restaurar segundo Malaquias? O coração dos filhos aos pais. Por quê? Porque os filhos tinham perdido a identidade paterna e espiritual no Antigo Testamento por causa do distanciamento de Deus. Então o avô, bisavô, filho foram todos perdendo a identidade paterna e espiritual, que necessariamente teria que ser restaurada por causa do discipulado, porque Jesus, ele ia vir fazer discípulo, e discípulo é pai. Discípulo ama, discípulo cuida, discípulo protege.
Bom, você que está aqui sabe nessa noite que o teu líder foi atrás de ti várias vezes, que você quer desistir, ele foi lá. Então, Deus, na verdade, necessariamente teria que trabalhar com o coração dos pais, conectando aos filhos e os filhos aos pais. Agora, esse versículo, a grande probabilidade que ele não está falando de pais naturais, porque nós não tivemos problema com os nossos pais naturais. Eles nos cuidaram muito bem. Como esse povo não estava tendo problema com seus pais, eles estavam tendo problema com o sacerdote, com Deus, com o relacionamento com os profetas. Então, eram pais espirituais, não eram naturais. E por que essa restauração, ela teria que acontecer? Porque se essa restauração não acontecesse, esse povo ele não serviria para o propósito que tanto João Batista estava anunciando, quanto Jesus ia trazer, quer ver? No versículo 12, eu porém lhe digo que Elias já o quê? Já veio, e não o receberam, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Por quê? Jesus estava falando de quem? Ele estava falando exatamente de João Batista. Estava falando de João Batista e diz assim: e assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles, porque se eles não reconheceram Elias, eles também não reconheceram o justiceiro que veio pós Elias, que foi mim, eu que vim para. Então, quando você olha o Espírito Santo, ele veio para o quê? Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque, na verdade, esses 3 linhas de configuração, necessariamente eles precisam ser transformados na nossa vida para o discipulado acontecer. Você está entendendo? É necessário. Agora, se eu vou me permitir transformar por causa do meu interesse, isso jamais irá acontecer. Eu só vou me permitir ser curado, ser mudado e transformado, se eu entender que se não acontecer a restauração, não há conexão de pais e filhos, o reino de Deus é rejeitado como foi rejeitado ali. Eles não reconheceram a unção, não valorizaram, não priorizaram a unção da restauração. Então nós vimos hoje mulheres que chegam quebrados na igreja, homens que chegam quebrados na igreja, e entendem que eles precisam ser restaurados, não é porque querem, porque a dor dentro de nós do passado, muitos de nós nem queremos falar do passado, não queremos falar, porque traz dor, exige confrontos, exige coisas que os nossos pais fizeram que a gente tapou, como diz o gaúcho, o sol com a peneira, não quer nem falar sobre aquilo ali, achando que isso vai ser bom para nós, né? Só que daí quando nós fechamos os nossos olhos e dissemos Pai, nós lembramos daquele nosso terreno, e daí na hora o relacionamento é passado uma tesoura, é cortado. Na hora que nós fechamos os nossos olhos e dissemos Mãe, a mesma coisa, porque Deus é Pai e Ele é Mãe. Ele é Pai e Ele é Mãe. Ele nos cuida, Ele nos preenche o vazio do nosso coração nos 2 sentidos, tanto no do Pai como de Mãe. Agora, eu preciso de uma personalidade física para ser alinhado. Preciso de uma liderança física, natural, para ser alinhado. Porque quando Jesus ele convida Pedro, que Pedro era um pescador, que provavelmente já falei para vocês, ele era profissional, ele era empresário, mas ele era analfabeto, não sabia escrever. Ele disse, a partir de agora, Pedro, se tu me seguir, eu vou te fazer pescador de homem, não mais de peixe. Agora, Pedro precisaria passar por uma restauração provavelmente profunda, porque Pedro, a Bíblia não fala do pai, da mãe, a Bíblia fala de Pedro, e ela, na verdade, fala que Pedro tinha todo um corredor de defeito, que
que a Bíblia apresenta, emocional, sentimental, machucado, nega Jesus, né? E lá no final Pedro é restaurado porque ele insistiu em andar com Cristo, se permitir ser restaurado. Agora você pergunta assim: apóstolo, por que eu preciso ser restaurado? Por que eu necessito ser restaurado? Porque é o seguinte: a unção, ela só vem para quem serve. A unção de Deus, é o poder de Deus, ele não vem para quem não serve. Você nunca vê quem não serve ter unção, porque a unção, ela vem para quem serve. Diz comigo assim: a unção é preparada para o serviço. E quando uma pessoa ela é doente emocional, ela não confia na sua liderança espiritual. E se ela não confiar na sua liderança, ela também não confia em Deus. Não tem como alguém dizer que não confiava em Jesus, mas confiava em Deus. Os fariseus, os religiosos, eles tentaram convencer Jesus, que eles não acreditavam em Jesus, mas eles acreditavam em Deus. Então você escuta lá digamos assim, quanto laço eles levaram de Jesus, que Jesus na verdade estava confrontando eles, dizendo que isso seria inexistente acontecer. Você está entendendo? Então, como eu posso medir quando qual é a dor de uma pessoa do passado? É quantas vezes ela fala para trás na vida dela. Uma pessoa que ela está curada, ela não tem nenhum problema de falar quem ela era, como ela viveu, o lugar, tudo. Uma pessoa que está doente, ela não fala, porque se ela falar, ela vai começar a chorar. Se essa pessoa começar a chorar, ou não fala, não gosta de falar, é porque ela tem um vínculo que divide ela e o agressor. E esse agressor está vivo todo dia na vida dela. Cada vez que ela vai se relacionar com alguém que ela precisa confiar, vai aparecer a imagem do agressor na alma dela, gerando a divisão entre ela e aquela pessoa. Então, ela desconfia de tudo, ela confia até o limite que ela foi curada, e dali para frente ela não abre mais a sua vida, como se fosse um perigo ela ser curada. Mas na verdade ela está guardando no cofre do coração dela, aquilo que para ela tem muito valor, mas na verdade não, aquilo não é importante para quem vai escutar. É importante ela botar para fora, não quem vai escutar. Porque eu, por exemplo, que uma pessoa, eu já ministrei milhares de curas na minha vida, eu nem lembro o que as pessoas falaram ou deixaram de falar, porque para mim aquilo não me interessa. O que me interessa é a pessoa ter a vida dela resolvida, e assim que a gente ensina os nossos líderes e pastores. Então, eu digo para você o seguinte: é impossível uma pessoa que ela não foi restaurada paternalmente, que ela deu valor ao que a Bíblia está dizendo que ela deve dar. Ou seja, ele veio, mas não foi recebido, não aceitaram. Por quê? Porque ele não veio dentro das condições que eles pensaram que ele ia vir. Não veio. Então, se ele não veio dentro das condições, dos meus limites, nós não aceitamos ele. Então, rejeitaram João Batista, meteram ele na prisão, cortaram a cabeça fora, colocaram dentro de uma bandeja e servir numa festa. E para completar hoje, né, na maioria dos colégios não bota a cabeça dele na bandeja, mas eles fazem a festa de São João, onde é tomado o quentão, lembrando do sangue que foi derramado, e todo o resto ali da festa. Então, é uma geração que está bloqueada para a mudança. É uma geração que acredita que vai poder morrer para uma velha vida sem desistir de quem era. Continuar fazendo o que fazia no passado, vivendo a mesma vida. Quer dizer, Deus ele nunca nos obrigou a mudar.
Ele nunca obrigou esse povo a respeitar João Batista, nem Jesus, porque isso não cabe a Deus fazer, isso cabe a mim, se sou humilde e reconhecer o tempo, reconhecer o estado que eu me encontro e reconhecer o que Deus quer fazer através da minha vida. E reconhecer se eu continuar doente, até onde eu vou, e reconhecer que se eu for curado, que ferramenta poderosa que eu posso ser das mãos de Deus. Mas se o diabo continuar me enganando, me mentindo e me deixando ferido, eu ficarei ferido para sempre, serei uma ferramenta inútil nas mãos de Deus, porque não será ativado o que Deus tem para mim enquanto eu não ser curado. Você está entendendo? Então, o que é normal, querido? Eu sempre digo para minha esposa, ela me diz para mim, mas você foi falar isso para ele? Eu digo, claro que eu falei. Falei, porque eu tinha que falar. Se eu tenho que falar uma coisa para uma pessoa, eu vou lá e falo para ela. Você está entendendo? Por que eu vou estar falando para os outros o que eu tenho que falar para uma pessoa? Então, aquilo que você não pode falar para uma pessoa, não fala para os outros. E o dia que você tiver problema com uma pessoa, você vai lá e fala com ela o teu problema. Se você tem problema com teus pais, procura o teu líder. Se ele não tiver problema também e não conseguir te ajudar, peça para ele ir subindo. Olha, então se tu não consegue me ajudar, fala com o pastor. E se ninguém te ouvir, vem, escreve ali no escritório. Mas começa lá para o teu líder. Escreve ali no escritório que não vai dar um jeito na tua vida. Porque eu não quero ser esse tipo de sacerdote, tá? Eu não quero ser. Eu não quero ser um sacerdote que está vivendo o tempo de uma graça restauradora poderosa e eu continuo dando a perna do coelho quebrado para Deus. Ou continuo só dando o momento que eu tenho de folga que não presta para Deus, dizendo que eu amo Ele. Então, eu digo para você assim, nesta noite, nós estamos diante de uma geração sedenta por Jesus. Nós nunca vimos tanto jovem e adolescente na igreja sedentas por Jesus. E nós não podemos falhar, permanecer doente diante dessa geração. Porque Deus nos colocou para aqueles que realmente acreditam na justiça e vivem a justiça, ser restauradores, diz a Bíblia. O espírito de restauração veio em João Batista para restaurar o propósito, restaurar o coração dos pais aos filhos. E nós precisamos conquistar o coração desta geração. Com amor, com carinho, com paciência, nós temos que ressuscitar e nós temos que curar. Aquilo que foi machucado no passado precisa ser curado agora, porque nós não podemos perder essa geração tão poderosa que Deus está levantando, nós não podemos perder. Então, eu quero nessa noite dizer para vocês que, por exemplo, a unção que desceu de Elias sobre Eliseu, porque Elias foi filho, e ele se comportou como filho, Eliseu, de Elias. E quando ele se comporta como filho de Elias, a unção que estava sobre Elias estava sobre Eliseu. Porque a unção que estava sobre Elias, ela duplica sobre Eliseu para cumprir o propósito que Deus tinha entregue já antes a Elias. Então, Eliseu serve a Elias com o coração limpo até o final. E quando chega no final, ele pede, olha, eu quero a unção dobrada que Deus tem dado a ti. No final do ministério de Elias, ele lança a capa na água e o mar se abre. No ministério de Eliseu, no início, as águas se abrem com a capa. O que Elias estava terminando de fazer, Eliseu estava com a mesma unção no início do seu ministério. Então, eu quero dizer para ti nessa noite o seguinte, que esta geração, ela precisa entender que o espírito de Elias já veio, que o poder de Deus já veio através do que o profeta Joel, que isso eu vou fazer outra pregação sobre Joel aqui para vocês, trazer o entendimento do profeta Joel, a influência dele nesse tempo na nossa vida,
para você entender, querido, numa coisa nessa noite, que Deus, Ele espera de nós, em que nós entendemos a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Hoje nós estamos diante de uma oportunidade como nunca visto na Bíblia. E hoje nós estamos diante de uma unção tão transformadora de cura, de milagres, de poder, de libertação, de transformação de vida, de mudança financeira na vida das pessoas como nós nunca vimos anteriormente. E eu digo para ti, eu vou lutar até os últimos dias da minha vida para que quando chegar no final da vida de cada pessoa, nenhum vai poder dizer assim, olha, eu queria ser um restaurador, mas é o seguinte, eu não tive oportunidade porque ninguém me curou, ninguém me ajudou a ser restaurado. Você está entendendo? Eu não quero deitar no caixão com esse sentimento aí, não. Eu quero, na verdade, dizer para você o seguinte, querido, reconheça de onde você veio, reconheça onde você está. E reconheça muito bem para onde você quer ir. Porque não adianta só você querer ir. Você tem que reconhecer de onde você veio. Porque assim, de onde você veio vai mostrar a condição que você se encontra. Então você, na verdade, vai se abrir para ser curado e transformado por Deus. Então nós vimos, por exemplo, que... Coloca lá para nós encerrando... Eu falei para vocês que a unção vem para quem serve. Isaías capítulo 61, versículo 3, diz assim, pode colocar no versículo 1. Isaías disse, o Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre mim. Quando ele está dizendo por quê, ele está dizendo assim, não é por acaso. O Espírito de Deus está sobre mim, ele está dizendo, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados. Aonde foi que eles ficaram cativos? Aonde foi que eles adoeceram? Aonde foi? Foi na ausência da presença de Deus. Foi lá que nós adoecemos. Lá. Agora, o Espírito de Deus, ele veio para me curar. Ele disse lá em Atos capítulo 2, a profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, ele foi derramado em Atos capítulo 2, Atos 1 e 2, e nós vimos então o quê? Que se eu me deixar ser transformado, como? Eu preciso reconhecer de onde eu vim. De uma geração que há anos deixou de amar a Deus como Pai. Uma geração que não se importou de se relacionar com Deus como Pai. Era Deus nos céus e eles na terra. Quando se falava de Deus, dava o resto para Deus, né? Eu nunca esqueço que eu ia na igreja quando eu era criança. Se fosse hoje, cada um trazia R$2 para o culto domingo. Resumindo, a igreja não existe mais. Acho que ela não tem dinheiro nem para comprar vassoura, então ela abre uma vez por mês. Uma família vai lá e limpa e vai no culto porque só tem a família, quer dizer. Por quê? Porque Deus, para eles, não está nem aí. Se ouvir, se não ouvir, se praticar, se não praticar, se amar, se não amar, não muda nada. Porque é uma geração que está doente. Cada vez mais doente. Agora, eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos vivendo um ano poderoso. Poderoso. Diz para o teu vizinho, cura tuas feridas e Deus te levantará. Porque nós precisamos entender que as feridas nossas geram desonra.
O diabo, ele quer que as feridas permaneçam no nosso coração, porque todo doente desonra. Se você encontrar um doente, o nível de doença dele é o nível que ele te trata com desonra. Ele não quer saber quem você é. Ele te desonra em qualquer nível, porque o doente, ele está sempre pronto para te desonrar, te desafiar e te ofender. Então, nessa noite eu quero perguntar para ti o seguinte: você está disposto a aceitar que João já veio? Você está disposto a aceitar que você veio do livro de Malaquias? Você foi fruto do livro de Malaquias, como eu também fui. E você está disposto a dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu creio que Elias, a unção de Elias estava sobre João Batista. Eu também creio que aqueles lá não a reconheceram, mas eu quero reconhecer. O que eles perderam, eu não vou perder. Você está entendendo? O que eles deixaram passar, eu não vou deixar passar. E não vou permitir que as feridas, que a dor, que as mágoas, que a rejeição apague o projeto que Deus tem para a minha vida. Porque o projeto de Deus para a minha vida é o que vai me trazer alegria de ver pessoas salvas, pessoas transformadas, filhos espirituais, GDM crescendo, pessoas na trilha de treinamento e eu acompanhando com todo o amor, que talvez nem pelos meus filhos hoje eu não consigo ter, por causa da dor do passado. Você está entendendo? Porque tem gente que não quer ter filho espiritual. Porque ele pensa: bom, se é para mim ter filho para ser que nem eu prefiro nem ter. Se é para mim ter filho espiritual para andar no estado que eu ando, eu prefiro nem ter. Você está entendendo? Então eu quero te dizer para ti nessa noite o seguinte, querido. O problema eu nem vejo tanto nosso. O problema é que tem uma geração para ser restaurada. E cada vez elas vão chegar pior na igreja. Cada vez mais problemática espiritual. E eu e você temos que estar altamente curados para ajudar essa geração, porque senão elas não vão terminar o processo que Deus tem para a vida delas. E nós precisamos